quero começar colocando dentro deste panorama de direitos. Porque para a gente compreender a força, a potência, a integralidade, a capacidade que as crianças têm, essa alegria, essa coisa assim de eu estou aqui, eu tenho, né, posso, é preciso pensar dentro de uma estrutura de direitos, né? E é um desafio a gente reconhecer os direitos das crianças. Eu trago essa frase, Ellen Hall é a diretora fundadora dessa escola do Colorado, dos Estados Unidos, é uma educadora de renome internacional, a gente aqui conhece pouco, e, além de tudo, ela é uma grande amiga e faleceu há um mês atrás, de um câncer difícil, mas é uma pessoa que tem uma contribuição enorme para as questões da infância no mundo, e o que ela diz aí eu acho muito importante, trouxe, inclusive, para honrar a memória dela. Se acreditamos que os direitos humanos são inerentes, né, todo ser humano tem direitos, então as crianças têm direitos. E não são a doação dos adultos. Não é porque nós estamos dando direitos a elas. Elas têm direitos desde que nascem. Esses direitos estão presentes desde o nascimento. Ao reconhecer entre os direitos inerentes da criança a participação, convidando-as a conversar sobre temas que impactam suas vidas, estaremos oferecendo à sociedade um recurso valioso. Então, se a gente deixa que eles conversem, nós teríamos um mundo melhor, escolas melhores, cidades melhores e um país melhor. Bom, então, só para recuperar direitos das crianças, né? Que direitos as crianças têm que a gente precisa honrar e precisa traduzir em práticas efetivas nas classes de educação infantil, nas escolas de educação infantil, nos parques, na cidade, né? O direito a uma nova imagem, a ser membro ativo de uma comunidade, influenciador da vida de outros e influenciado por eles. Então, eles têm direito à voz, eles têm que ter atividade, né? Direito a conviver em espaços e ambientes acolhedores, amorosos e estéticos, que é uma preocupação que, às vezes, passa despercebida, principalmente nas instituições voltadas para a educação infantil. A gente esquece do espaço de acolhimento, que as crianças não vão para lá para ficar sentadinhas só, né, em cadeiras e mesas. Tem que ter espaços diferenciados, tem que ter lugar para sentar com mais conforto, tem que ser lugar para sentar no chão, tem que ter lugar para estar reunido numa atividade que implique sentar numa mesa, tem que ter espaços esteticamente agradáveis às crianças. E a gente, infelizmente, não tem uma cultura de estética para crianças aqui no Brasil. O que a gente faz, muitas vezes, é copiar figuras padronizadas, homogeneizadas, seja de gibis brasileiros, tipo Mônica, seja de personagens de conto de fada, e a gente não dá espaço para que a criança coloque a sua contribuição, né? Então, as escolas ficam todas praticamente iguais, os centros ficam todos muito parecidos, e falta a presença, a cor e a cara daquele lugar e daquela criança. Bom, e aí, para termos uma educação que seja integral, que respeite esses direitos, que traga a criança para o centro das decisões, né, para que ela participe das decisões e que, ao mesmo tempo, a gente tome as decisões pensando nessa criança. Isso significa um descentramento da função do ensinar para a função do aprender. Então, hoje, o professor deve ser muito menos o centro da proposta, o centro da proposta são as crianças. E fazer esse deslocamento não é uma coisa fácil. A gente não foi preparado para isso. Infelizmente, os cursos ainda não conseguiram traduzir essa transferência na prática dos currículos de formação de professor. Então, a gente ainda sai formado para ensinar, formado para ser o centro das atividades, formado para ser a referência principal, e a gente esquece que o centro, a referência, são as crianças. Bom, para a gente ter uma educação integral, uma educação infantil de qualidade integral, eu trago alguns princípios que são base e fundamento para isso, e que levam em conta o que a gente acabou de falar dos direitos e das crianças. O princípio da equidade, né? Fazer educação é fazer política. E se a gente também não tem consciência disso, a gente se perde no cotidiano. Fazer educação é fazer política.
E ao fazer isso, a gente tem que ter clareza de com que valores e de que lugares nós estamos falando. É preciso saber que há disputa de poder, há disputa de concepções dentro da área de educação. Com quais concepções queremos trabalhar? Com que ideias temos para trabalhar? O educador tem um papel importantíssimo na construção de uma sociedade mais justa, mais democrática, mais igualitária. E, sem essa consciência, a gente não faz esse papel. A gente, ao contrário, é manipulado. Então, é preciso a gente ter consciência de que um dos princípios orientadores da educação infantil integral é o princípio da equidade. É exatamente para reduzir desigualdades. A partir das identidades das crianças, construir, pelo diálogo com a diversidade, as bases de uma sociedade mais justa. Então, não é enxergar em qualquer criança a força e a potência que ela tem, independente do lugar que ela vem. E quantas vezes a gente diz assim, a criança é boazinha, mas a família dela é tão ruim, né? Não adianta nada eu fazer isso aqui na escola, porque em casa você está destruindo o princípio da equidade, porque sem a família você também não vai fazer nada. E se a gente considera que a família não é boa, como que a gente vai educar essa criança? Com que princípio eu estou lidando? Com o princípio de que eu sou melhor do que ela. E eu sou melhor do que o lugar que ela está. E eu sou melhor do que a família dela. Então, eu não estou trabalhando com o princípio de equidade, que me ajuda a enxergar na diversidade a potência e construir um diálogo, né? O princípio das singularidades e brincadeiras, que é reconhecer as crianças como sujeitos em situação peculiar de desenvolvimento. Eles não, com toda a força e a potência que a criança tem, eles não são adultos. Eles não funcionam como a gente. Eles têm uma outra maneira de abordar o mundo e de entender o mundo, que muitas vezes é mais rica do que a nossa, porque justamente não faz as quebras e as divisões que nós fazemos, mas não tem toda a capacidade de argumentação e de abstração e de lógica que o adulto tem. Se eu não conhecer profundamente desenvolvimento infantil, eu não vou conseguir me relacionar bem com essa criança. Então, é um outro conhecimento importantíssimo que o professor tem que ter de educação infantil para poder honrar esse princípio das singularidades, de entender o funcionamento deste ser que tem os mesmos direitos que eu, que tem uma potência imensa, que é muito competente, mas que funciona diferente de mim. A tarefa de fazer as crianças crescerem, cuidar, sempre foi uma tarefa considerada menor para quem não sabia muita coisa, né? Porque trocar fralda de criança, dar banho, isso é coisa menor. Educar já é uma outra história, você tem que saber alguma coisa para educar. Então, aqui no Brasil, a gente tem muita dificuldade de entender que educar e cuidar é uma coisa só. E que uma criança pequena precisa das duas na mesma medida, e que cuidar educa e educar cuida. E que quem tem que fazer isso é o homem, não precisa dividir. Eu não vou entregar, não vou tratar essas duas coisas como se fosse uma menor e uma maior, e a menor faz quem não sabe, e a maior faço eu, que sei tudo. Né? Então, a gente tem esse problema que é gravíssimo, que é cultural, para entender esse binômio e saber que quando eu troco uma fralda, quando eu dou um banho para uma criança, quando eu ajudo a limpar a mão, escovar o dente e botar para dormir, são situações extremamente educativas, que podem ser muito ricas e que são extremamente afetivas e que dão retornos afetivos para quem faz e para a criança. E, portanto, educar e cuidar não podem se separar. Não é? E esse é princípio de uma educação integral. Inclusão, que é reconhecer e valorizar a singularidade dos processos educativos e a diversidade das crianças. E aí, inclusão, eu gostaria de trazer uma dimensão maior do que apenas a que a gente começa a lidar, que é a inclusão das pessoas com necessidades especiais, com deficiências, né? Que são deficientes. A gente é mais do que isso, porque todos nós precisamos ser incluídos de alguma forma. Né? Eu tenho duas anedotas que eu gosto de contar. Uma sobre o cuidar e educar, que eu me lembro quando eu voltei do meu mestrado, muito entusiasmada, porque eu concentrei muito em educação infantil.
a primeira iniciativa profissional que eu tive na minha vida foi montar uma creche. Nos anos 70, isso não existia. No Nordeste, então, muito menos. Né? Então, um empreendimento assim, de muito idealismo, com algumas amigas, montamos. E, dentro desse princípio, a gente não tinha essa separação. E, um dia, minha avó, que nasceu ainda na escravidão, foi me visitar. E ela era uma pessoa muito especial para mim, que era um bem enorme. E foi muito parceira minha, muita coisa. E chegou lá, me encontrou no ato de uma troca de fraldas. Eu, trocando a fralda das crianças. Ela olhou, depois falou para minha filha, você foi lá para os Estados Unidos para estudar limpar a bunda de menino, foi? E é essa mentalidade, entendeu? Como é que eu tinha estudado tanto e estava ali limpando bunda de menino, trocando fralda, entendeu? Essa mentalidade a gente precisa romper. E a outra da inclusão, a Afante tem um programa de levar professores para lugares do mundo para discutir, ver outras práticas e aprender, né? Fazer trocas. E a primeira que nós fizemos foi em 1999 para Londres. Nós levamos um grupo de 15 professores. Fizemos um programa de estudos na Universidade de Londres, com, na época, Terezinha Nunes, ex-Carraé, que é um nome grande de pernambucanos que o digam, né? Terezinha era, na época, a chefe do Departamento de Educação Infantil da Universidade de Londres, e era muito nossa amiga, montou um programa maravilhoso, com vários professores da universidade, para nossos professores, e, no outro turno, a gente visitava as instituições. E aí a gente se distribuía para diferentes escolas de educação infantil e ensino fundamental. Num determinado dia, eu fui para uma de educação infantil com um grupinho, e lá, chegando, a gente tinha sido informado que na escola tinha uma criança com síndrome de autismo. Nós entramos, observamos, a ideia era observar, e depois a gente sentava, quando os meninos iam embora, para discutir com o pessoal da escola. Acabou, nós sentamos para discutir, e aí a primeira pergunta é que a gente viu que não tinha ninguém com características de síndrome de autismo, perguntamos, aí a diretora disse, não, ele hoje não veio a pessoa que lá o município coloca à disposição para acompanhar a criança na atividade. Ela estava lá, mas o menino não tinha ido. Aí eu virei e perguntei, muito espontaneamente, eu digo, tem mais alguém? Tem mais alguma criança com alguma deficiência ou necessidade especial? A diretora me olhou assim, como se eu tivesse falado grego. Ela fez, como? Eu falei, não, assim, tinha um menino com a síndrome, ele não veio, tem mais alguém? Todos nós temos necessidades especiais. Elas têm criança que chega aqui com a chupeta, tem criança que chega aqui chorando porque a mãe não quer ficar longe da mãe, tem uma criança que não aceita determinada alimentação. Todos nós somos especiais. Eu falei, nunca mais faço essa pergunta, né? Aprendi que inclusão significa você aceitar todos como são, com as suas necessidades e dar as respostas que eles precisam, né? Como fazer da escola um centro de cultura infantil? Então, a escola tem que ser um lugar de encontro de crianças e adultos. Não é um lugar que as crianças vão para aprender alguma coisa, elas vão para conviver, encontrar e todos juntos aprenderem. É um lugar para brincar, para elaborar hipóteses sobre o mundo, problematizá-lo, pesquisá-lo. É um lugar de aprender e de viver a cidadania. E a gente só aprende e vive a cidadania se a gente exerce. E é isso, a gente tem que ir para o lugar que a criança está, né? Então, para ele ser um bom professor, ele tem que conhecer profundamente a infância. Ele tem que seguir a criança, não o plano. Ele tem que ter um plano, mas o que tem que ser seguido é a criança. O plano tem que se ajustar à criança, e não a criança ao plano. A gente ia ter muito menos criança problema e muito menos criança com dificuldade se ela fosse o centro. Porque a maior parte das dificuldades é porque a gente quer que elas se ajustem a um modelo, que é um só para todo mundo, né? Então, a gente tem que seguir a criança e não um plano. A pedagogia tem que ser da participação, da escuta, da sensibilidade, e o professor tem que ser um cidadão ativo. Ele tem que ter muita consciência do papel dele como cidadão. Ele tem que ter um sujeito crítico. Ele tem que ter voz ativa na sociedade. Ele tem que ser um sujeito participativo. Senão, ele não forma cidadãos críticos e participativos. Pressupõe um profissional que construiu uma imagem da criança como um sujeito que brinca,
que interage participativamente na ampliação e construção de seu repertório cultural. A interação entre crianças e adultos acontece por meio de relações de respeito, envolvendo comunicações dialógicas. Então, escutar a criança é muito importante. E, enfim, encerro com essa frase, que eu gosto de usar, porque eu acho que ela também tem muito a nos dizer. Nós já sabemos o que é qualidade em cuidados e educação, sabemos o que uma bela infância representa. A hora de se desculpar já passou há muito tempo. Agora é a nossa única oportunidade de viabilizar o futuro para as crianças. Devemos agir juntos com maior urgência e eficácia para garantir as possibilidades de todas as crianças. E o que mais importa?